Bom dia! Estamos em mais um Momento da Cachaça e hoje nós vamos mostrar uma das formas de se utilizar a cachaça. A cachaça é bastante conhecida no Brasil, mas mundo afora, Estados Unidos e na Europa, é mais conhecida a caipirinha. Então vamos falar um pouco hoje sobre caipirinha. Primeiro temos que lembrar que caipirinha foi reconhecida em 2003 como uma bebida autêntica do Brasil. E antes disso, em 1995, na Associação Internacional de Bartenders, numa reunião, num congresso que houve no Canadá, um suíço resolveu fazer com que a bebida deles, que é o abacaxi com vodka, fosse reconhecida com o nome de caipirinha. O nosso representante naquela ocasião, lá na Associação Internacional de Bartenders, questionou, disse, não, caipirinha é um produto brasileiro. Porém, não havia uma lei que respaldasse isso. Só em 2003 essa lei aconteceu. E ele conseguiu finalmente que caipirinha estivesse entre os drinks que a Associação Internacional de Bartenders reconhece como mundiais. E tem mais, a caipirinha em 2010 foi eleito o drink da década e está hoje sendo reconhecida como um dos 7 drinks mais vendidos no mundo. Mas como é que surgiu o nome caipirinha? Caipira tem tudo a ver com coisa de interior, de interiorano. E vamos um pouco além da história. Já os escravos africanos, que foram os que desenvolveram a cachaça brasileira, eles começavam a fazer misturas de cachaça com frutas para aromatizá-la, para deixar um pouco mais palatável, menos agressiva. Em 1928, nós tivemos no Brasil a famosa gripe espanhola, que dizimou muitas vidas. E um dos medicamentos que era utilizado para combater a gripe espanhola era uma mistura de alho, limão, mel e cachaça. Por que a cachaça? Porque desde os tempos de Hipócrates, o pai da medicina, o álcool sempre foi utilizado como um elemento catalisador que proporciona, digamos assim, uma melhor absorção das propriedades medicamentosas pelo organismo humano. Ele é um catalisador. A primeira notícia que se tem da caipirinha com esse nome é por volta de 1950, porque acontecia o seguinte: Santos era a capital do Brasil, vamos dizer assim, onde aconteciam as grandes festas, os grandes encontros. Era um porto conhecido como o maior porto da América Latina, e começou a chegar alguma cachaça que vinha do interior de São Paulo, que vinha do interior de Minas. Esta cachaça era chamada de bebida de caipira, porque era interiorana. Mas como Santos é uma cidade portuária, recebia e recebe ainda muitos turistas, esses turistas apreciavam essa caipirinha e começou a ser levada esta ideia para outros países. No Brasil também ela começou a ser assimilada na capital do estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, nas grandes cidades, e especialmente no Rio de Janeiro, os turistas vinham e queriam saber da caipirinha. Foi assim que, a partir de 1970, 1980, a caipirinha tomou um volume, digamos assim, internacional, e hoje ela é muito comercializada, especialmente na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, como um drink de grande requinte. Mas como é que se faz, afinal, uma caipirinha? Como é que é o ideal para uma boa caipirinha? Eu diria que o ideal é aquela que agrada ao paladar de cada um. A caipirinha foi finalmente legalizada em 2003 com esta bebida originalmente brasileira e que foi dito ali que ela tem que ser feita com cachaça, limão e açúcar. Qualquer outra fruta que se faça um coquetel, ela não é caipirinha, é um coquetel. Caipirinha também é um coquetel, mas para ser chamado de caipirinha, não existe caipirinha de abacaxi, caipirinha de morango. O que existe caipirinha tem que ser com cachaça, limão e açúcar. Há também as variações com outras bebidas, como a vodka, o gin, o saquê, aí vem a caipirosca, etc e tal. A caipirinha pode ser feita com qualquer tipo de limão, eu diria, né? Hoje nós temos o chamado Tahiti, que é um limão híbrido, né? Quase sempre sem semente, e temos o nosso limão regional aqui, o limão
que este sim é caipira, o chamado limão bergamota, alguns chamam de limão cravo, mas é o nosso limão avermelhado, alaranjado. Particularmente eu prefiro uma caipirinha com o nosso limão. E qual é a diferença? A diferença é uma questão de acidez, um é menos ácido, o outro é mais ácido. Vamos então iniciar cortando o limão. É recomendável que se tire esta ponta, até mesmo para que se abra a possibilidade do sumo escorrer livremente. Uma das formas de se fazer uma caipirinha é cortar o limão em rodelas, não muito finas, né? Coloca seu limão de tal forma que ele possa ser amassado. Não se deve amassar com muita intensidade, porque se amassar com muita intensidade, o que vai acontecer? Você vai extrair muito daquela resina contida na casca, que vai dar uma certa fortidão exagerada. Também não amassar demais, porque se tiver alguma semente aí dentro, você vai esmagar a semente e vai trazer o amargor. Açúcar. Quanto de açúcar? Uma colher e meia de açúcar, cristal, pelo amor de Deus, tá? Quanto de cachaça? A recomendação é que se coloque uma dose em torno de 50 ml de cachaça. Quer colocar mais? Não há problema, mas essa aqui é a dose considerada padrão, tá? Mexe isso aqui, completa seu copo com gelo. Mas eu não gosto de gelo. Bom, a caipira, obrigatoriamente, por lei, se ela for servida num bar, num estabelecimento legalizado, ela não pode ter mais de 36 graus alcoólicos, GL. Ela tem que ter entre 15 e 36, porque ela foi desenvolvida para ser uma bebida mais suave, que se possa beber um pouco mais em quantidade. Aliás, uma das razões da caipirinha fazer sucesso é porque as mulheres que não gostam tanto da cachaça mais forte, mais agressiva, começaram a apreciar a caipirinha como uma alternativa de tomar cachaça. Quer dar uma misturada legal? Nada mais do que 2 copos ou uma coqueteleira, né? Eu prefiro com 2 copos. Se for gelo moído, esta diluição acontece mais rapidamente. Então, nada mais do que 50 ml de cachaça, uma colher e meia ou no máximo 2 colheres de açúcar. O Ministério da Agricultura recomenda que no máximo 150 gramas de açúcar por litro, ou seja, 15% de açúcar do volume, digamos assim, de cachaça que se tem aqui. Então aqui nós temos uma caipirinha tradicional com limão cortado em rodelas. Tem outra forma de fazer? Tem, com certeza. Vamos fazer um agora com limão Tahiti. Agora então vamos tirar esse miolo aqui dentro. Deve-se tirar ou não? É questão de gosto particular. Este miolo aqui é fibroso e ele tende a trazer um certo amargor. Há aqueles que dizem que tomando a caipirinha logo não tem problema, mas estou dizendo que normalmente se faz isso. Uma forma de se fazer com este limão, que ele é mais duro, ele é mais denso, é cortar em pequenos cubos, né? Vamos fazer de novo com um limão inteiro cortado em pequenos cubos. Por que pequenos cubos? É mais fácil de liberar o sumo, tá? Então, aqui vamos fazer uma outra variação. Uma das coisas que se recomenda para a caipirinha é nunca deixe ela para tomar depois. Caipirinha tem que ser feita e tomada imediatamente, porque há uma tendência de oxidação do limão e ela vai começar a amargar. Então, caipirinha boa é caipirinha feita uma a uma, caipirinha feita em balde, em máquina de lavar roupa, como eu já vi, aquelas batedeiras, aqueles tanquinhos. As primeiras vão ficar legais, depois certamente ela vai começar a amargar, porque as resinas da casca e o próprio limão começam a oxidar. Vamos dar um chorinho aqui nessa aqui, tá? E certamente vai amargar. Não se guarda a caipirinha na geladeira para o dia seguinte também, porque ela vai perder características, enfim. Há uma série de variações que se pode fazer com a caipirinha. Com casca ou sem casca, vai do gosto de cada um, mas eu repito, a casca é um componente do limão interessante e que certamente vai dar um bom paladar também para quem aprecia esse sabor, esse aroma. Então a caipirinha não tem uma receita única, cada um tem a sua maneira de fazer. Existe, que nem eu disse, uma legislação que regula isso para os bares, restaurantes e tal,
que ela tem que ter um teor alcoólico entre 15 e 32 GLs, ou seja, 15 a 32% de álcool nesse conteúdo. O açúcar entre 10 e 150 gramas por litro, né, que corresponde de 1 a 15 gramas por dose, enfim. E o gelo preferencialmente moído para que ele dilua mais rapidamente o álcool. Senão, os primeiros goles você vai ter, com certeza, uma caipira mais forte e, ao final, uma caipira mais fraca. Com canudinho ou sem canudinho? Vai do gosto de cada um. Eu prefiro tomar no sistema bico no copo, que me parece mais interessante. Então, um bom domingo a todos. Prepare uma caipirinha a seu gosto para o churrasco de hoje. E não esqueça, com cachaça refazenda, certamente você terá uma caipirinha de excelente qualidade. Bom domingo e bom apetite!